Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pix Saúde, para deixar você bem informado e, como a gente sempre frisa aqui, né? Informar para transformar. E o assunto de hoje aqui no Pix Saúde é cirurgia plástica. Para você ter uma ideia, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil é uma potência na área de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos no mundo. Quanto aos procedimentos estéticos não cirúrgicos, o Brasil ocupa o segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. E anualmente, gente, são realizadas mais de 2 milhões de cirurgias plásticas no país. Para nos ajudar a entender um pouco sobre este universo, nós recebemos o cirurgião plástico de Florianópolis, Dr. Gustavo Rosa. Doutor, muito bem-vindo à Pix TV, ao Pix Saúde. E desde já, muito obrigada por estar conosco. Prazer, André, estar aqui. Obrigado pelo convite. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, quando fazer um procedimento cirúrgico, quando fazer uma cirurgia plástica realmente? Olha, isso é uma pergunta muito difícil, né? Como tu mesmo falou, o número de procedimentos é muito grande no país e virou uma verdadeira febre a busca por melhorias estéticas, tanto no que diz respeito à parte da face ou contorno corporal. E cada vez mais os pacientes têm procurado mais cedo, têm sofrido uma certa pressão da sociedade por aparentar melhor. Então, é difícil te dar essa resposta muito por conta de que, às vezes, a alteração está presente, mas tem algo a mais que incomoda o paciente, que não só a sua aparência. Então, tentar corrigir a aparência ou algo do corpo sem estar bem consigo mesmo, pode ser um momento errado. Então, eu costumo conversar muito com meus pacientes para tentar entender e não apenas olhar para aquela alteração que incomoda o paciente. Se a gente olhar apenas para a alteração que está sendo colocada, o momento certo de fazer, a gente tem que levar em consideração idade, possibilidade do paciente conseguir tirar um tempo para se cuidar e ter um bom resultado. Mas eu acho que o mais importante do que olhar só para a alteração é olhar para a pessoa como um todo e ver se o procedimento realmente vai trazer melhorias, não só físicas, mas na questão da autoestima, para que o resultado seja 100% positivo. Certo. Doutor, no início aqui do programa fizemos uma introdução falando realmente que o Brasil é uma grande potência em cirurgia plástica. A que se dá esse boom de cirurgias plásticas no país? Seria por ser um país tropical? Não só por isso, né? Eu acredito que sim. Na verdade, o Brasil sofre muita influência cultural americana, né? Por mais que a gente seja um país com descendência europeia, na sua grande maioria, o comportamento cultural é muito relacionado à cultura americana. Não só na questão da estética, como em outros hábitos, né? E são os dois países que mais realizam procedimentos no mundo, assim. E o Brasil forma muito bons cirurgiões, né? Há muitos anos já, muitos cirurgiões de outros locais do mundo vêm estudar no Brasil por conta da grande escola que é a cirurgia plástica, que foi criada no Brasil muito por conta do professor Ivo Pitangui, que deixou um grande legado. E eu acho que por conta disso também, por ser um país tropical, por a gente estar mais exposto, por sofrer essa influência da cultura americana e por ter bons cirurgiões aqui também, com certeza. E vale lembrar, né, que realmente o Brasil ele é referência em cirurgia plástica por conta dos excelentes profissionais que a gente tem. O senhor falou que você procura orientar os seus pacientes e ver realmente a real necessidade de um procedimento cirúrgico plástico. O profissional, ele pode interferir ou deve interferir nessa questão? Eu acho que o profissional deve interferir nessa questão, com certeza. Um paciente que chega no consultório apenas com uma queixa, não gosto do meu abdômen. Não dá para olhar só para o abdômen do paciente e achar que aqui é um bom caso. Às vezes o paciente está sofrendo, o paciente está aflito, às vezes está tomando uma decisão meio intempestiva de querer fazer uma mudança para dar uma virada na vida. Então, acho que com bastante conversa dá para encontrar um meio termo
encontrar o momento ideal de fazer a cirurgia. Nesse exemplo citado pelo senhor, seria interessante também a tal medicina, me corrija se eu estiver errada, é integrativa que fala? Ou seja, outros profissionais também juntos trabalhando para que se chegue a uma decisão mais concreta, mais Sim, assertiva? com certeza, né? Tá em boas condições de saúde, é um primeiro passo, né? Então, acho que tá em boas condições psíquicas também, né? Saber até onde... porque uma cirurgia muito bem feita num paciente mal preparado, o resultado pode ser ruim, né? Sim. Então, a forma como o paciente vai se enxergar depois da cirurgia é um conjunto, não só de como o corpo está, mas como ele está se sentindo, né? Os conflitos internos que a pessoa tem, o que motivou a pessoa a fazer aquela cirurgia. Então, não dá para olhar só para a alteração. O que eu costumo dizer para muitos pacientes, assim, pensa com calma, né? Às vezes o paciente chega na consulta, doutor, já quero logo marcar minha cirurgia. O paciente nem digeriu direito aquelas informações e muitas vezes, até antes da consulta, o paciente já vem determinado. Vou sair de lá com a minha cirurgia marcada. Muitas vezes dá certo, muitas vezes o paciente realmente está bem preparado, mas eu acho que tem que deixar o paciente falar um pouco mais para poder entender até onde que ele quer chegar, né? E quais os principais procedimentos que são feitos hoje no consultório? Ou que chegam até o consultório para serem feitos? Se você já citou do abdômen, seria o que? Abdominoplastia. As Isso. principais demandas cirúrgicas, ou as cirurgias mais realizadas, né, são as cirurgias de contorno corporal, como cirurgias de mama, seja para colocar um silicone ou fazer uma mastopexia, que é a cirurgia para a correção da flacidez, muito comum após gestação ou grandes emagrecimentos. Na parte do abdômen, a abdominoplastia para remover excesso de pele ou até mesmo a lipoaspiração para remover aquela gordurinha localizada que não sai com a atividade física. E cirurgias na face, né? Tem se tornado muito comuns as cirurgias para rejuvenescimento facial. Tu falou procedimentos realizados no consultório. No ambiente de consultório, a gente consegue fazer procedimentos de porte menor. A maioria desses procedimentos que eu comentei contigo são procedimentos realizados no centro cirúrgico. Certo. Tá? E quando a gente fala, muitas vezes, em cirurgia plástica, a maioria, me arrisco aqui a falar, a grande parte das pessoas, elas logo associam a estética. Sim. Mas a cirurgia plástica não é só estética, ela pode ser recuperadora também, né? Com certeza. A gente, quando vai ler o nome da especialidade, o local está lá, cirurgia plástica, estética e reparadora. Na verdade, eu não gosto desse termo, acho que ele pode até ser usado de forma didática. Realmente existem as pessoas que precisam de uma cirurgia por conta de um acidente, de uma queimadura ou de uma sequela de algum tratamento, de algum acidente ou alguma malformação congênita. Essas seriam cirurgias reparadoras. Mas toda cirurgia reparadora, ela tem uma função estética, né? Se você nascer com uma deformidade ou sofrer uma queimadura, a cirurgia não vai ser apenas para reparar a função do órgão prejudicado, mas para que fique bonito também, especialmente se for algo no rosto, por exemplo. Então, eu acho que toda cirurgia tem componente reparador e estético, que pode variar a porcentagem de cada um deles. Então, eu não acho que existe uma cirurgia apenas reparadora e uma cirurgia apenas estética. As duas caminham juntas. As duas caminham juntas. Tá certo. É claro que a maioria das pessoas, quando a gente fala cirurgia plástica, o que vem à mente das pessoas é procedimento estético, melhoria corporal, facial e embelezamento, vamos dizer assim, né? Isso. Mas a cirurgia reparadora, sem dúvida, é um grande capítulo da cirurgia plástica e foi ali onde tudo começou, né? A cirurgia estética ela surgiu dos princípios e do desenvolvimento da cirurgia reparadora. É verdade. E as mulheres são as que mais procuram por uma cirurgia plástica? Vou pedir para o doutor responder daqui a pouco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e o Pix Saúde volta já já, não sai daí.
Estamos de volta, Pix Saúde no ar, hoje falando sobre cirurgia plástica num contexto geral. Antes de irmos ao intervalo, perguntávamos aqui para o doutor Gustavo se as mulheres são aquelas mais preocupadas com a estética, né? E são as que mais procuram por cirurgias plásticas. E então, doutor, o que o senhor nos responde? A mulherada ainda é a mais afoita aí pela mudança física? Sem dúvida, o maior público ainda que busca cirurgias plásticas é o público feminino. Tem aumentado, né, a busca do público masculino por cirurgias plásticas, mas ainda o público feminino domina. E qual a cirurgia em específico que elas mais procuram? Isso varia muito com a idade, né? Pacientes mais jovens colocaram um silicone, fazer uma lipoaspiração. Mulheres, depois de ter tido filhos, as plásticas de abdômen, as mastopexias, cirurgias para corrigir a flacidez mamária. E depois da faixa dos 50 anos, as plásticas de face, as blefaroplastias, os lifts faciais, é mais ou menos essa é a... Mas existem procedimentos que são realizados em todas as idades. Muito bem. Por falar em lift facial, vamos abordar já aqui no Pix Saúde. Agora eu convido você para interagir conosco. O telefone aparece aí na tela, porque a partir de agora está no ar. É isso aí. Qual é a dúvida no ar? Interações pelo 48991656593. Vamos às perguntas para começar. Na tela, a pergunta da Laura de Florianópolis. Obrigada, Laura, pela sua interação. Ela quer saber qual a idade mais apropriada para se fazer uma cirurgia plástica. Tem isso, doutor? Tem. A gente pode abordar a questão da idade em dois aspectos. Primeiro, no desenvolvimento completo do organismo. Enquanto o corpo ainda está em fase de crescimento, não é recomendado fazer nenhum tipo de modificação no corpo, porque se você interfere e o corpo continua crescendo, a cirurgia pode sofrer alguma alteração. Normalmente, depois da menstruação, por volta dos 16, 17 anos, o corpo da mulher já muda muito pouco. Aí vem o questionamento da maturidade da pessoa, né? 18 anos seria a maioridade civil, eu posso dizer isso para os pacientes, mas com 15 anos, 16 anos, muitas mulheres já são organismos maduros adultos. Verdade. Então, acho que como a cirurgia também causa essa modificação na percepção que a pessoa tem de si, na forma como se enxerga, na autoestima, eu acho que o indivíduo tem que estar maduro do ponto de vista orgânico, já ser adulto, e também do ponto de vista mental, né? Então, fazer uma cirurgia numa pessoa muito jovem, às vezes, pode ser algo muito precipitado. Então, pacientes mais jovens, eu sempre peço para ter o acompanhamento de pais e tudo mais, mas cada vez mais a gente vê pacientes bem jovens vindo no consultório com os pais querendo fazer cirurgia para fazer alguma modificação. É possível, é seguro, mas acho que a gente tem que abordar por esses dois aspectos. Tem uma certa parcimônia, né? Claro. Para realmente chegar a uma decisão, para que não ocorra arrependimentos, né? Existem cirurgias que podem ser feitas com bem menos idade. Uma cirurgia muito comum, por exemplo, a otoplastia, que é a cirurgia para corrigir as orelhas de abano, pode ser feita a partir do 7º ano de vida, porque é um momento em que a orelha já cresceu boa parte do seu tamanho final. Então, mesmo que o indivíduo venha a crescer um pouco mais, a orelha não vai sofrer alterações com esse crescimento. Mas por que se faz tão cedo? Por conta de bullying no colégio, as mães ficam preocupadas que os filhos estão sendo caçoados pelos colegas e acabam procurando para fazer a cirurgia tão logo. Especialmente os meninos, né, que usam cabelos curtos e não tem como esconder a orelha. Então é uma cirurgia que se faz muito cedo, uma cirurgia bem específica, mas que pode ser feito nessa idade. Então é uma cirurgia que tem um componente reparador também, né, de tornar aquele indivíduo mais aceito socialmente, vamos dizer assim, para não ficar recebendo apelidos e não gerar nenhum trauma na pessoa. Quando a cirurgia é completamente estética, como só colocar um silicone, por exemplo, eu acho que essa questão de avaliar a maturidade da pessoa é importante. Porque uma pessoa que ainda está imatura, do ponto de vista
psíquico, ela pode querer hoje e não querer amanhã, né? Então, acho que ela tem que estar bem certa do que ela quer. Verdade. Então, por isso que eu costumo ser bem cauteloso ao indicar cirurgias em pacientes mais jovens. Assim. Isso é importante escolher um excelente profissional, né? Averiguar bem e dialogar com o médico antes de chegar às vias de fato, né? Ou seja, ao procedimento em si. Sem dúvida. Sem dúvida. Mais uma pergunta, então, na tela, a Carla de São José. É possível fazer mais de uma cirurgia ao mesmo tempo? É possível. É uma prática comum, inclusive, mas é importante a gente calcular o tamanho de cada procedimento, né? E qual vai ser a soma final em termos de tempo de execução da cirurgia, o tamanho da área que vai ser traumatizada, para que seja um procedimento seguro. Tá? Não dá para fazer tudo o que se quer ao mesmo tempo, mas muitas vezes procedimentos menores podem ser combinados, é uma prática comum. Procedimentos maiores, que englobam uma área muito grande do organismo e que tem um tempo cirúrgico muito demorado, acabam aumentando o risco. Risco de complicações. Então, eu prefiro evitar fazer cirurgias muito grandes. Não existe uma regra específica que diga, olha, até tantas horas ou até tantos % de agressão de superfície corporal é seguro. Então a gente tem que levar em conta a idade, a saúde do paciente, a soma do tempo estimado da cirurgia, para poder tomar uma decisão e fazer junto ou não. Via de regra, eu sou conservador, prefiro fazer cirurgias menores e mais seguras, cada qual no seu tempo. Como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar, né? Exato. Tá bom. Mais uma participação. A Luana de Criciúma pergunta: quais as opções caso eu não fique satisfeito com o resultado cirúrgico? É possível reverter este resultado, doutor? Olha, uma vez feita a cirurgia, é impossível reverter o resultado. Mesmo um paciente que coloca um silicone, que é uma cirurgia simples, a gente pode tirar a prótese, mas vai deixar uma cicatriz. A pele vai ter sido esticada, então pode ficar algum grau de flacidez que não existia anteriormente. Quando o paciente faz uma cirurgia e não tem o resultado desejado, a gente precisa avaliar se o resultado realmente não ficou bom ou se o paciente esperava um resultado muito aquém daquilo que era possível, resultado fora das probabilidades. Por isso é tão importante conversar com o paciente e entender o que ele deseja fazer uma cirurgia. Então, o que é um resultado ruim? É uma cirurgia que não ficou boa aos olhos do paciente ou uma cirurgia que não ficou boa aos olhos do cirurgião? Então, existe essa subjetividade. Porque a gente pode analisar o paciente e olhar assim, poxa, a cirurgia está muito boa, cicatriz de boa qualidade, o resultado adequado, e o paciente ainda assim não está feliz com o resultado. E, claro, existem os resultados ruins ou cirurgias que acabam evoluindo com algum tipo de complicação que compromete o resultado. E aí, muitas vezes, a gente consegue, sim, fazer ajustes para poder atingir o resultado desejado. Muito bem. Mais participações. Agora é a Fernanda de Santo Amaro da Imperatriz. Um abraço para você, Fernanda, e muito obrigada. Aliás, obrigada a todos, né, que interagem conosco. Qual o processo pré-operatório e pós-operatório de uma cirurgia plástica? Eu confesso que essa pergunta estava na minha ponta da língua. Eu já queria ter feito, mas eu sabia que ia vir por aqui, então esperei um pouquinho. Qual o processo pré-operatório? Porque você falou aí que realmente tem que conversar com o paciente, tem que chegar ali até chegar nas vias de fato, né? Ou seja, até o centro cirúrgico. O pré-operatório, ele inclui também a anestesia, né? Que para muitos procedimentos pede-se anestesia geral, creio eu. E o pós-operatório também, para muitas pessoas, é sofrido, né, doutor? Então, qual esse processo aí do antes e do pós-operatório aí da cirurgia plástica? Bom, uma vez que o paciente decidiu por fazer uma cirurgia, encontrou o profissional de confiança, ela vai precisar fazer uma série de exames pré-operatórios, exames de sangue, exames de imagem. Isso é de praxe, independente do procedimento. É de praxe. Salvo procedimentos muito pequenos, a gente consegue fazer em pacientes mais jovens sem necessidade de nenhum exame. Mas eu estou falando de procedimentos muito pequenos. Qualquer procedimento que o paciente vá para dentro de um centro cirúrgico, ele vai precisar fazer exames pré-operatórios. O menor que seja, é sempre uma cirurgia. Verdade. Então,
fazer exames, colher o histórico do paciente, então conversar com o paciente não só a respeito do que ele deseja, mas saber como é que são as condições de saúde do paciente, medicamentos que ele usa, histórico de cirurgia no passado, ter o máximo de informação. Exames ok, dúvidas do paciente tirada, antes da cirurgia ele vai precisar passar por uma avaliação com o anestesista. Só não vai precisar fazer essa avaliação procedimentos realizados com anestesia local, tá? Porque aí o anestesista não participa do procedimento. Procedimentos com anestesia local, o próprio cirurgião realiza a anestesia, porém isso serve para procedimentos pequenos, que tu pode fazer com um volume muito pequeno de anestésico local. Procedimentos, na grande maioria das vezes, envolvem pelo menos alguma sedação por parte do anestesista e, hoje em dia, a gente usa muito anestesia geral para se tratar de uma anestesia super segura. Então, o paciente vai precisar passar por uma nova consulta com um anestesista antes do procedimento. Aí, nessa consulta, vai ser checado tudo de novo, os exames, o anestesista vai fazer perguntas específicas do quesito anestésico e a oportunidade também do paciente estar tirando algumas dúvidas. Tudo isso feito é aguardar o dia da cirurgia. Certo. Tá? E o pós-operatório? Então, o pós-operatório vai depender muito do tipo da cirurgia, né? Hoje em dia, a maior parte das cirurgias tem um pós-operatório muito confortável, com pouca dor, que os pacientes conseguem levar uma vida rotineira, assim, sem muitas atividades físicas, em pouco tempo. Tá? Então, não é uma cirurgia que vai limitar o paciente a ficar muito tempo longe das suas atividades ou longe do trabalho. Quando se fala em tempo, eu sei que depende muito do procedimento que ele vai fazer, mas em média, assim, quanto tempo pós uma cirurgia plástica? Para voltar a um trabalho, por exemplo, né, que hoje seja uma preocupação, doutor, quanto tempo eu vou ter que ficar sem trabalhar? Por volta de 15 dias, a maior parte das cirurgias o paciente já consegue trabalhar. Se for um trabalho que envolva muito esforço físico, muita movimentação corporal, talvez seja melhor um pouco mais. Tá? Então, assim, é algo que tem que ser muito individualizado. Né? Eu tenho pacientes que, para determinada cirurgia, por exemplo, uma abdominoplastia, o paciente fica 30 dias sem trabalhar, e tem pacientes que com 10, 15 dias já querem fazer tudo, estão se sentindo bem. Então, a gente vai percebendo como o paciente está evoluindo no pós-operatório e vai liberando para fazer essa ou aquela atividade até ele estar 100% recuperado. Então, tem que ser algo conforme o pós-operatório vai andando. Certo, como o doutor falou, cada caso é um caso, né? Exato. E vale a gente lembrar aqui, eu costumo dizer que o médico é 50%, o paciente é 50%, ou até me arrisco a dizer que o paciente é 60%. Em que sentido? No sentido de ser obediente, porque o médico fez a parte dele. Agora, se quiser um resultado com excelência, um bom resultado mesmo, aí tem que seguir todas as orientações do médico, né? Não, sem dúvida, um pós-operatório mal cuidado por parte do paciente pode sim comprometer a cirurgia, atrapalhar o resultado e trazer complicações também, né? É Então, verdade. assim, é muito importante o paciente quando for fazer uma cirurgia, deixar tempo para isso, né? Incluir um tempo para se recuperar, planejar bem o pós-operatório para poder conseguir seguir à risca as recomendações. Isso aí. Mais participações, o Matheus de Florianópolis quer saber quais os riscos de uma cirurgia plástica. O doutor falou que toda cirurgia existe um risco, por mínimo que seja, existe um risco, né? No caso da cirurgia plástica. Essa é uma pergunta que eu recebo no consultório. Doutor, quais são os riscos? Risco de quê, né? Eu acho que quando o paciente faz esse tipo de pergunta, ele está perguntando assim, doutor, não vou morrer, né? Então, estatisticamente, o risco de fazer uma cirurgia plástica e ter alguma complicação nesse sentido é muito raro. Se a gente considerar um paciente em boas condições de saúde, uma cirurgia bem planejada, num hospital adequado, com um bom anestesista, com um profissional capacitado para fazer cirurgia, se nenhuma dessas regras forem burladas, a probabilidade é muito pequena. A gente não pode falar que é zero, porque a gente, né, não tem o domínio completo sobre isso. Isso. Mas quando sai alguma notícia na mídia de alguém que veio a falecer por conta de um procedimento cirúrgico estético, pode ter certeza que alguma das etapas de segurança dessas que eu citei foram
foram burladas, não foram respeitadas para que isso aconteça. Dificilmente é alguma fatalidade, algo que não poderia ser evitado. Então, é muito importante o paciente, quando for fazer a cirurgia, escolher bem o profissional, o local onde vai fazer, estar preparado para um bom pós-operatório, não ocultar nenhuma informação para o cirurgião. Eu ia perguntar para o doutor, não ocultar nada, né? Não ocultar Tudo nada. é muito importante, toda informação que ele possa passar, até aquela que a gente pensa que não tem tanta importância, é importante para vocês, né? Exato. A gente pergunta às vezes para o paciente, tu faz uso de algum medicamento? Não, doutor, não faço nada. Aí o paciente faz uso de medicamentos e acaba ou se esquecendo ou acha que não é importante falar para o cirurgião. Até mesmo o uso de drogas, né? Que a gente sabe que infelizmente é algo que muitas pessoas na sociedade utilizam. Aí chegam na hora de uma consulta com o cirurgião ou com o anestesista e ocultam aquela informação. Isso é muito sério, pode trazer complicações graves. Verdade. E então acho que o paciente tem que estar em boa saúde, abrir o jogo por completo. E, se for o caso, optar em não operar por uma questão de segurança, né? Mas respeitando todos os cuidados, é um procedimento muito seguro. Tá? Estatisticamente, a chance de complicação é muito baixa, ou até rara, a gente poderia dizer. Então, mas é compreensível, né, que as pessoas tenham um pouco de medo, porque queira ou não queira é uma cirurgia, né? É verdade. É uma cirurgia e não é algo que a gente não faz parte da nossa rotina, né? Exato. É algo atípico. Então, vale aí todos os esclarecimentos. E, como o doutor falou e a gente frisa aqui, jamais negue algo para o seu médico, viu? Coloque tudo às claras, todas as informações possíveis, porque isso vai fazer a diferença aí no resultado da sua cirurgia. Mais uma participação, a Silvana de Florianópolis. Quanto tempo após o procedimento cirúrgico é indicada uma viagem de avião? A pressurização é prejudicial? Eu já complemento aqui, porque tem muitas pessoas de fora, inclusive, que vêm para o Brasil Para fazer cirurgia. para fazer cirurgia plástica. Tem alguma relação a cirurgia com uma viagem, nesse caso de avião, doutor? É indicado? O quanto tempo pós? O ideal é o paciente ficar um intervalo sem fazer nenhum voo, especialmente se for um voo mais longo, um voo internacional, por exemplo. Tem muitos brasileiros que moram fora do Brasil e vêm para o Brasil para fazer cirurgia plástica. Isso. Por vários motivos. Mas o que um voo pode acarretar? O paciente que está no pós-operatório, ele já vai estar mais parado, mais acamado, se movimentando muito menos. Aí, se ele encarar um voo aí de 10, 12 horas, por exemplo, atravessar um oceano, é mais 12 horas que ele vai ficar com os membros parados, os membros inchados, existe o risco de ter uma trombose, né? É claro, um procedimento pequeno, como uma blefaroplastia, não tem essa preocupação. Mas uma cirurgia maior, como uma abdominoplastia associada à lipoaspiração, eu acho que seria um tempo bom de pelo menos uns 30 dias. Eu acho também, muitos pacientes não têm esse tempo e fazem essa pergunta: eu vou poder voltar logo, doutor? Eu ainda considero importante o paciente ficar mais tempo próximo do cirurgião para fazer um acompanhamento mais longo, né? As complicações podem acontecer. Às vezes são complicações simples, mas que precisam ter o acompanhamento de um profissional, que onde essa pessoa mora não vai encontrar ajuda, né, adequada, talvez, ou vai ter dificuldade. Então, acho que vir de fora, fazer uma cirurgia e querer voar logo em seguida não é uma boa prática. 30 dias seria um tempo seguro. Então, o ideal realmente é se planejar, Se né? planejar, exatamente. Muito bem. Mais participações, a Camila de Garopaba, opa, terrinha da Pix TV. Camila quer saber, existe uma época do ano mais propícia ou recomendável para se fazer uma cirurgia plástica, hein, doutor? Não existe essa época. Existe um comportamento das pessoas de buscar a cirurgia com mais frequência no inverno. E é compreensível, né? Para já estar bem no verão. Seria assim, uma resposta bem simples. Então, realmente, a gente vê um fluxo maior de pacientes procurando cirurgia no inverno. É melhor fazer no inverno? A gente tem um inverno ameno aqui, né? Então, eu acredito que sim. Para a pessoa que pode se planejar, é uma boa época fazer nos meses mais frios, porque vai ter que usar malhas cirúrgicas. Então, se o clima está mais tranquilo, a pessoa vai inchar menos, vai ter um pós-operatório mais confortável. Mas muitas mulheres só conseguem fazer cirurgia, por exemplo, em janeiro, no auge do verão. Por conta das férias Por conta também? de férias de filhos, aí o
paciente não tem aquela função de levar filho no colégio e buscar todo dia, consegue ficar em casa se recuperando. O resultado final é o mesmo. Então, fazer no inverno, fazer no verão, o resultado da cirurgia vai ser o mesmo, né? A questão é só mais uma questão de conforto. E, claro, uma pessoa que faz uma cirurgia em janeiro só vai conseguir aproveitar o verão do ano que vem. Porque a exposição ao sol é Não é prejudicial à recomendado. cirurgia, pode atrapalhar a cicatrização. Então, mas se eu sempre falo, a melhor época para fazer é a época que o paciente tem tempo para se cuidar, por conta, né, da importância de fazer um bom pós-operatório, seja no verão ou no inverno. Perfeito. Mais participações, a Heloísa de Palhoça quer saber o facelift ou lifting facial. Deixa cicatrizes, o resultado é permanente? E aí, o doutor já antecipou aqui pra gente que é um dos procedimentos mais procurados, né, nos consultórios médicos, atualmente, que é o lifting facial. É aquela esticadinha, doutor, é isso? Então, é permanente? Toda cirurgia deixa cicatrizes, né? A pergunta ali se deixa cicatrizes. Eu acho que a face, ela tem uma característica que as cicatrizes colocadas na face costumam ser de muito boa qualidade, tá? Uma característica da região. Se a gente fizer uma cicatriz no abdômen e na face de um mesmo paciente, a gente pode esperar que na face a cicatriz vai ter mais qualidade estética. Ela fica mais imperceptível. Mas uma assim, dos objetivos da cirurgia, além do rejuvenescimento, da melhoria do contorno facial, é deixar as cicatrizes imperceptíveis. Então, essas cicatrizes normalmente são colocadas ou dentro do couro cabeludo, né, atrás da orelha, em locais que naturalmente já ficam escondidas. Então, uma cirurgia bem realizada, com as cicatrizes bem programadas, depois de alguns meses é muito difícil que alguém que veja uma pessoa que foi operada consiga enxergar uma cicatriz. Então, não existe cirurgia sem cicatriz, né? E elas ficam de muito boa qualidade. E as técnicas atuais favorecem muito, né? Porque a medicina avançou muito. E quanto à cirurgia plástica, também indiscutível, né? Sim, a forma de executar, os materiais cirúrgicos, tudo isso contribuem para uma cicatriz de melhor qualidade. Quanto ao resultado ser permanente, como ela fez na pergunta, a gente não pode esquecer que a pessoa vai continuar envelhecendo, né? O tempo vai continuar passando. Correto. E se a pessoa se cuidar, manter um estilo de vida saudável, cuidar da pele, especificamente falando da cirurgia da face, ela pode esperar um bom resultado ou uma durabilidade de um bom resultado por um intervalo de pelo menos uns 10 anos. Tá? Tá Mas bom. permanente, acho que é um pouco, Arriscado falar. demais, né? Tá bom. Agora a participação é do Fabiano. O Fabiano de Palhoça quer saber se é verdade que o cigarro é um grande vilão da cirurgia plástica. Anteriormente, o doutor citou pessoas que consomem drogas, né? E muitas vezes omitem isso do profissional, no caso do médico, que está sendo consultado ali no momento e faz toda a diferença. E o cigarro, ele seria um grande vilão quando o assunto é cirurgia plástica? O cigarro especificamente assim, falando da cirurgia plástica, pessoa que fuma há muitos anos, além de todos os males que o cigarro causa, ele prejudica muito a circulação sanguínea. Os microvasos que a gente tem na periferia do nosso corpo precisam estar funcionando muito bem para que a gente possa fazer uma cirurgia e não tenha complicações como, por exemplo, necrose. Tá? Então, acho que esse é talvez o principal ponto da cirurgia plástica é conseguir fazer as modificações dos tecidos e manter esses tecidos recebendo um bom fluxo sanguíneo. Tá? Então, um paciente que fuma e que tem um fluxo sanguíneo prejudicado pelo uso do cigarro, ele vai ter o prejuízo do cigarro e mais a diminuição causada pela cirurgia. Então, o maior temor de um cirurgião plástico em realizar uma cirurgia no paciente fumante é ter o que a gente chama, né, o termo técnico seria a isquemia tecidual, que resumindo é onde o sangue não consegue chegar nos extremos que foram manipulados e a gente pode apresentar alguma necrose. O tecido vir a falecer e aí precisar fazer algum tipo de reparação no futuro. Então, pacientes fumantes, a gente acende um alerta assim, para o cirurgião. Existem algumas cirurgias mais arriscadas para fumante, um exemplo é a plástica de face, uma cirurgia delicada em pacientes fumantes, aumenta o risco de complicações.
Nas mamoplastias, uma paciente fumante pode aumentar o risco de uma necrose de areola, por exemplo. Isso especificamente do procedimento, né? Agora, um paciente fumante pode ter um risco maior de desenvolver uma trombose no pós-operatório, de ter alguma complicação pulmonar, se ele for passar por uma anestesia geral. Então, é importante a pessoa que está planejando fazer um procedimento, talvez até aproveitar esse momento para parar de fumar, uma certa antecedência para melhorar a sua saúde e poder fazer uma cirurgia com menor índice de complicações. Tá certo, independente de fazer algum procedimento cirúrgico ou não, o cigarro é prejudicial como um todo, Com né? certeza. Obrigada, doutor. Vamos agora então para um rápido intervalo comercial, agradecendo todas as participações hoje aqui no quadro Qual é a Dúvida? Não sai daí porque já já tem mais Pix Saúde. Estamos de volta, Pix Saúde, hoje falando sobre cirurgia plástica num contexto geral. Recebendo aqui o cirurgião plástico, doutor Gustavo Rosa, que está esclarecendo algumas dúvidas, né? Porque as dúvidas são tantas, doutor. Porque cirurgia plástica realmente instiga a curiosidade de todas nós, de todos nós, porque tanto homem quanto mulheres estão cada vez mais procurando por procedimentos, sejam eles menos invasivos, mais invasivos, né? Sejam eles reparadores ou somente estéticos, mas o fato é que a cirurgia plástica dá um boom aí em todos os sentidos. Não à toa dizem as pesquisas que o Brasil é uma grande potência quando o assunto é cirurgia plástica. Sobre as redes sociais, como o senhor vê esse boom também de informações pela internet no geral em relação à cirurgia plástica? Nós temos N casos, né? E também aproveito para lhe perguntar qual a influência da internet nos procedimentos em relação ao posicionamento, ao comportamento das pessoas na sociedade no geral, e também falar um pouquinho aí desse boom que os artistas, muitas celebridades que são adeptas de cirurgias ou procedimentos plásticos, influenciam de certa forma também a sociedade brasileira. O que o senhor teria a nos falar a respeito disso? Olha, é uma pergunta complexa, mas assim, as redes sociais, não só a rede social, né, a internet como um todo, facilitou assim a informação de uma forma geral para todo mundo, né? Ninguém questiona os benefícios que a gente tem, ninguém consegue imaginar hoje viver sem a internet. As redes sociais foi uma ferramenta que surgiu, que acabou aproximando as pessoas e virou uma grande ferramenta de publicidade. Você acha que a cirurgia plástica, de certa forma, acabou sendo banalizada por conta das redes sociais? Sim, eu acho que sim. Eu acho ótimo a forma como pode ser utilizado para divulgar um trabalho, ou um produto, ou qualquer outra coisa, a forma como tu consegue permear as pessoas através de uma rede social. Mas também existe um mau uso, né? Então, hoje é muito fácil qualquer profissional de qualquer área, sem experiência, sem formação adequada, parecer um expert, né? Um perfil muito bem trabalhado, uma propaganda muito bem feita, vai fazer com que aquele profissional pareça um grande especialista em determinado assunto. E eu não digo isso só para cirurgia plástica, mas especificamente para cirurgia plástica, as pessoas acabam se cegando, muitas vezes olhando fotos de antes e depois, né, de promessas milagrosas, de resultados. E aí vem a questão dos influenciadores, né, tanto de celebridades quanto de pessoas. A gente não pode esquecer que essas pessoas estão sendo pagas para divulgar aquilo ali. Não é algo que é espontâneo, então existe muito interesse por trás daquilo. Então eu acho muito bom a existência dessa ferramenta para conectar as pessoas, para divulgar o trabalho de pessoas sérias, mas acho que as pessoas têm que tomar cuidado para não cair em nenhum tipo de armadilha. Com frequência eu atendo no consultório pacientes que às vezes vêm mostrar algum tipo de perfil de algum profissional, mostrando fotos de antes e depois, e aí o curioso é que muitas vezes nem aparece ali que aquele profissional é médico ou dentista, não tem o número de um conselho, ele está apenas divulgando um trabalho, se dizendo especialista. A pessoa fica tão cega que ela nem enxerga que ela não está indo na mão de um especialista. Então,
essa febre, essa necessidade de fazer alguma cirurgia ou de fazer alguma melhoria, tem que ser, eu acho, boa ferramenta, mas tem que tomar muito cuidado. E o reflexo disso são pacientes vindo no consultório com algum tipo de sequela ou com alguma insatisfação por ter feito algum procedimento baseado numa propaganda ou num perfil que atraiu ela de uma forma tão magnética que ela não conseguiu se desviar daquilo, né? Acho que as pessoas têm que botar um pouquinho o pé no chão, porque é uma cirurgia, é uma interferência no corpo. Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Verdade, bem lembrado. E vale lembrar também que cada corpo é único, né? De repente, o que eu vejo naquela celebridade, naquela personalidade que eu amei tanto, não cabe para mim, para o meu perfil. Por isso, a importância de ir em busca de um profissional qualificado, capacitado, né? Que realmente pesquisar o CRM, se ele faz parte, né, do Conselho Regional de Medicina, Sem dúvida. enfim, e se atentar para essas questões. E realmente fazer aquela pergunta reflexiva, né? Eu estou precisando disso? O que está me levando a procurar por este procedimento, não é, doutor? Sem dúvida. Eu acho que um profissional que está comprometido em realmente deixar o paciente bem, ele vai conversar e vai esclarecer e muitas vezes vai dizer não para o paciente. Então, acho que as pessoas têm que ir atrás desse tipo de verdade, né? Buscar bons profissionais, médicos interessados em ajudar o paciente e não só em realizar um procedimento. A estética é uma especialidade que está muito comercializada, né? Então, passou a ser um produto e não um tratamento médico. Então, não dá para separar essas coisas. É um indivíduo, é um paciente, é uma pessoa que é um organismo e o médico tem que se preocupar em fazer a cirurgia com segurança e saber dizer não, como muitas vezes é necessário. A gente fala muito em se prevenir, né? Prevenção evita vários danos à saúde. No caso da cirurgia plástica, o que seria se prevenir, além de escolher um profissional de ponta, um profissional qualificado e capacitado? Eu acho que escolhendo um bom profissional já é um bom passo. E às vezes as pessoas, mas como que eu vou escolher um bom profissional? Voltando na questão da rede social, as pessoas às vezes ficam um pouco preguiçosas, né? A informação de um Instagram é muito fácil, né? Vai no site do Instantânea, né? conselho, vai no site da sociedade, vê se o médico é credenciado, procura falar com alguém, a rede social está aí para isso. Algum paciente que já fez cirurgia, tenta fazer contato, ou uma pessoa de confiança. Eu acho que é um bom caminho. Fazer o dever de casa e não simplesmente olhar um perfil, nossa, é isso que eu quero para mim, né? Porque pode ser uma grande armadilha, né? Verdade. Então, estar bem consigo mesmo é algo importante, mas muitas vezes a pessoa não consegue enxergar isso, né? Tá usando a cirurgia como um escudo para desviar algum problema, isso também é importante. Nem sempre é fácil identificar no consultório e não é todo paciente que estaria também preparado para ouvir um não nesse sentido, né? Como eu já falei no começo da entrevista, o caso é bom, o paciente está em boa forma, mas a cabeça não está em boa forma. Como avaliar isso? Não? Acho que é esse equilíbrio que é o mais importante para poder fazer a cirurgia e ter bom resultado e segurança. Já ocorreu algum caso de alguém entrar, sem a gente citar, é claro, né, respeitando aqui a ética profissional, sem a gente citar na questão paciente do doutor Gustavo, mas já chegou assim aos seus ouvidos algum caso de que a pessoa chegou ao consultório para fazer um procedimento cirúrgico, saiu de lá direto para um psicólogo, por exemplo? Olha, é bem complicado tu dizer para o paciente que ele precisa de ajuda psíquica e não de uma cirurgia plástica. É bem complicado. Existem formas, né, assim, indiretas, subjetivas de dar o recado para o paciente. Em 20 anos que eu trabalho, eu consegui dizer isso diretamente para o paciente poucas vezes. Mas sempre que eu percebi que o paciente não estava preparado para fazer uma cirurgia, a gente, de forma indireta, ou até contraindicando a cirurgia, pedindo para o paciente pensar melhor, uma forma de tentar preservar aquele indivíduo ali, de desestimular ele de fazer a cirurgia.
no que diz respeito a distúrbios mentais, vamos dizer assim, uma paciente deprimida ou com algum problema pessoal querendo resolver. É bem complicado. Muitas vezes eu consigo perceber isso no paciente e confesso que tenho dificuldade de conseguir dizer assim explicitamente, olha, tu precisa procurar esse tipo de ajuda. Mas de forma indireta eu procuro fazer. O importante é orientar, né? Claro. Falar abertamente, orientar com jeitinho, ou pelo menos dar um tempo, pedir um tempo para que ele reflita, né? Porque às Exato. vezes o tempo ajuda nesses casos, né? Exato. Pedir para o paciente voltar, pensar bem sobre a cirurgia, colocar alguns poréns. Muitas vezes o paciente consegue enxergar aquilo que a gente está querendo dizer, né? Tá certo. Fique Saúde fica por aqui, agradecendo muito a sua participação, doutor, por estar aqui conosco, nos esclarecendo sobre esse universo tão atual, né? E tão intenso que é o universo da cirurgia plástica. Obrigado. E a você também, que acompanhou mais uma edição do Pix Saúde, nosso muito obrigada. E de praxe, como a gente sempre encerra o programa com uma mensagem, para finalizar, nós escolhemos uma frase do livro O Príncipe de Maquiavel, que diz o seguinte: todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Pense nisso, faça uma excelente escolha e até o próximo programa.